Muito bem, esta semana o governo federal lançou o Plano Safra 2023-2024 para o financiamento da agricultura e da pecuária empresarial no país até junho do próximo ano. Com recursos da ordem de 364 bilhões 220 milhões de reais, o plano é destinado aos médios e grandes produtores rurais. Além do valor atual, representar um acréscimo importante de quase 27%, 26,8% em relação ao destinado em 2022, o Plano Safra, em sua nova versão, tem uma novidade e procura incentivar os sistemas de produção ambientalmente sustentáveis. Então vamos entender melhor, né? O que é que isso significa? Vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, e do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE, da USP. Foi um dos destaques da semana, esse novo Plano Safra. O Plano Safra que procura incentivar a produção sustentável. E de que forma? Qual é a proposta? Então, Roxane, o Plano Safra, ele parte de taxas de juros, de financiamento, de 7% a 12,5% ao ano. Isso varia conforme o porte do produtor. Produtores médios têm uma taxa menor, produtores maiores têm uma taxa maior. Mas ele acena com reduções dessa taxa de juros, que é a taxa de custeio. Custeio é, por exemplo, aquisição de animais, compra de ração, mão de obra, compra de sementes fertilizantes. Ele acena com reduções nessa taxa de juros, desde que alguns critérios eles sejam cumpridos. Então, por exemplo, se o produtor tiver registro, possuir o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, em uma dessas 3 condições que eu vou mencionar, ele tem aderido ao Programa de Regularização Ambiental, ou seja, uma área que tinha problema ambiental, mas que aderiu a um programa de recuperação, ou que não tenha passivo ambiental, a área está isenta de problemas, ou então ela tenha uma chamada cota de reserva ambiental, que na prática são propriedades rurais que possuam um excedente de vegetação nativa em relação ao que é determinado pela lei. Então, esse excedente ele pode ser comercializado para outros proprietários rurais que não tenham atingido o percentual mínimo dessa reserva legal em suas áreas. Ou seja, a propriedade que tiver registro no CAR, que ela tiver em processo de recuperação ambiental, ou que ela não tenha passivo ambiental, ou que ela tenha até um excedente, em relação de mata nativa, em relação ao que determina a legislação, ela pode contar com uma redução de 0,5% na taxa de juros. Mas também terão direito a essa redução de 0,5% percentual produtores que adotarem, por exemplo, a produção orgânica, ou seja, sem a utilização de insumos sintéticos como pesticidas químicos, fertilizantes artificiais, são produções que adotam os fertilizantes orgânicos e o controle biológico de pragas, ou áreas que produzam, que adotem a produção agroecológica, que ela é um pouco mais extensa no seu conceito do que a produção orgânica, porque ela adota a produção orgânica, mas também procura conciliar a produção de alimentos saudáveis com a conservação de recursos naturais, proteção da biodiversidade e valorização das comunidades rurais. Ou então produções, áreas que utilizem energia renovável na avicultura ou que tenham rebanho bovino rastreado ou certificação de sustentabilidade. Veja, áreas que tenham produção orgânica, produção agroecológica, ou que utilizem energia renovável na avicultura, ou que tenham rebanho bovino rastreado, elas poderão contar também com 0,5% de redução na taxa de juros. Veja, o máximo que pode conseguir é 1% de redução. Então, vamos partir de um produtor médio que ele tem de partida 7% na taxa de financiamento, ele pode chegar, uma taxa anual, essa taxa pode chegar a 6%. Que é menos da metade do que a taxa cobrada hoje pelo Banco Central. Quer dizer, é um juros realmente subsidiado, voltado aí para uma produção mais sustentável. E aí, esse Plano Safra também, ele prevê o financiamento
na recomposição de áreas de preservação, o que é muito importante, e na produção de bioinsumos ou biofertilizantes, exatamente produtos que são utilizados na produção orgânica ou na produção agroecológica, né? E também prevê financiamento para geração de energia renovável e outras práticas que possam levar a uma redução da emissão de gases de efeito estufa. Claro que tudo isso é certificado, tudo isso é auditado. Não basta o produtor dizer, falar assim, olha, eu sou um produtor orgânico, ou sou um produtor agroecológico. Não, isso tem que ser certificado, isso tem que ser analisado. Então, há um incentivo muito grande para a produção sustentável, ou seja, áreas que estejam regularizadas, né, no CAR, e que estejam passando por um processo de recuperação ambiental, ou que não tenham passivo, ou que tenham até um excedente de preservação de mata nativa, poderão ter 0,5% de desconto nessa taxa, ou então aquelas produções que adotem conceitos orgânicos, agroecológicos, ou que utilizem energia renovável, tenham um rebanho rastreado, poderão também ter uma redução adicional aí de 0,5%. Sim. Bom, agora, quando a gente fala de agricultura sustentável, tem um tema muito discutido, que é a possibilidade de aumentar a produção sem necessidade de aumentar o desmatamento, né? O Plano Safra, ele contempla, professor, essa questão? Então, tem um ponto importante, Roxane, que é a recuperação das pastagens degradadas. Antigamente nós tínhamos um plano chamado ABC, que era agricultura de baixo carbono. Agora ele passou a ser denominado. Eu tenho uma dificuldade em pronunciar o nome correto, porque eu não sei se eles estão chamando de Renovagro ou Renova Agro, que a palavra é toda junta. Mas enfim, esse projeto, esse plano, ele prevê o financiamento de práticas sustentáveis para recuperação de pastagens degradadas, que são muito pouco produtivas, né? Você tem às vezes lá um boi por hectare. Então essas áreas, elas podem ser recuperadas e a destinação delas sai da produção pecuária e vai para a produção agrícola. Então, nesse caso, a taxa de juros, ela fica em torno de 7% ao ano, o que representa aproximadamente 0,57% ao mês, ou seja, um juros muito baixo para aqueles projetos de reconversão de área, ou seja, a área era usada como pastagem, essa pastagem está muito degradada, está extremamente improdutiva, então os produtores que transformarem essas áreas e voltarem essas áreas para a produção agrícola, eles poderão ter um juro aí de 7% ao ano. Ou seja, um dos focos do Plano Safra é exatamente essa conversão da pastagens degradadas em áreas produtivas. É uma das formas que se tem para ampliar a produção sem a necessidade de aumentar a área desmatada. O Brasil ele tem conseguido ganhos expressivos de produtividade, né, ao longo dos diversos anos. Dentro de uma mesma área, a produtividade vem crescendo e essa é uma das formas de se conseguir aumentar a produção final sem a necessidade de aumentar o desmatamento. Ou seja, de um lado a gente tem o aumento da produtividade das áreas já cultivadas e do outro tem a possibilidade de reconversão de áreas que são originalmente eram destinadas à pecuária, mas são áreas que estão muito degradadas, então tem a possibilidade de reconversão dessas áreas para o plantio, aí contando com uma linha de financiamento realmente com juros muito baixos. Muito bem. Tá aí, portanto, né, esse novo Plano Safra. Professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA, do IEE, tem um canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio. Você pode consultar nossas conversas semanais lá no YouTube, nesse canal, ou ainda em nosso portal, claro. Vai na barra Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição, e você também acompanha tudinho publicado, tá certo? Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos e até a próxima, hein? Eu que agradeço, uma boa semana a todos.